Vamos continuar a nossa aula, tá? Então, assim, tá tendo 2 vídeos que a Tiana dividiu. E aí a Tiana acabou de ler o primeiro capítulo e falou assim, vamos pro segundo capítulo. Na verdade, não é o segundo capítulo. Nós vamos lá, ó, para datas comemorativas, tá? Nós vamos lá para a página 300, ó. Que hoje nós vamos estudar um pouquinho da história do Brasil, tá? Nós vamos falar da abolição da escravatura, tá? E a gente vai conhecer um pouco da história do Brasil e como essa parte da nossa história teve muito sofrimento e muita tristeza, mas que tudo vai terminar bem depois, tá? Então vamos lá. Há muitos e muitos anos atrás, lá na África, negros eram capturados e trazidos para o Brasil. E eles eram trazidos em navios chamados de navios negreiros, tá? E eles, quando chegavam aqui no Brasil, eles eram vendidos. Vocês já pararam para pensar como isso é triste? As pessoas, eles eram pessoas, né? Vinham do seu país para ser aqui, chegava aqui, eram vendidos como mercadorias, tá? Então tinha feira para se vender escravos, né? E quem comprava? Os grandes fazendeiros. Eles tinham fazenda de café, eles tinham fazenda de cana-de-açúcar e precisavam de pessoas para trabalhar. E aí eles iam lá e compravam os escravos e traziam para as suas fazendas. Os escravos, eles não tinham salário. Eles trabalhavam de graça. E quem comprava o escravo virava dono dele. Então mandava nele. E aí, quem se rebelasse contra o seu patrão, que falava que aquilo não era certo, era muito castigado. Tinham donos de fazenda que prendiam os negros em troncos e mandavam chicotear. Eles sofriam vários tipos de maltratos. Quando fugiam, eles iam para o quilombo. O quilombo eram esconderijos que tinham nas matas. E aí eles tinham esses esconderijos que eles chamavam de quilombo, mas nem todos chegavam ao quilombo. Quando eram pegos, eram trazidos novamente para a fazenda, onde eles fugiram. E o que acontecia? O dono deles, o fazendeiro, mandava fazer um castigo bem ruim para poder dar exemplo para o outro. Então, muitos negros até morriam, dependendo do castigo que eles recebiam, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui vai durar muitos anos na nossa história. E com o passar do tempo, vai surgir um grupo de pessoas que vão começar a lutar pela liberdade dos escravos. Esse grupo de pessoas, eles são chamados de abolicionistas. Eles vão ser chamados de abolicionistas. Então, a abolição quer dizer liberdade. Eles lutam pela liberdade dos escravos e eles falam que todo homem ele tem direito de ser livre. Ninguém merece ser escravo do outro, né? E aí, quando esses abolicionistas começam a aparecer, é claro que os senhores das fazendas não vão gostar. Mas vai chegar o dia 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel, ela assina uma lei chamada de Lei Áurea. Ela assina uma lei chamada
de Lei Áurea, e era que dá a liberdade a todos os escravos. Então, ó, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela assina uma lei, e nessa lei diz: a partir de hoje, nenhum homem vai ser mais escravo. Todos terão liberdade e direitos iguais. Então, essa é a história, um pouquinho da nossa história da abolição da escravatura. Então, é triste porque pelo sofrimento que esses negros tiveram, tá? Então, ó, a tia Ana vai ler o texto agora para a gente finalizar a nossa história, tá? Vamos lá. Então, vamos para a nossa leitura, ó. Página 300, vamos botar a data, tá? E vamos começar a leiturinha. Há muitos anos, quando o Brasil era colônia de Portugal, houve um longo período de escravidão. Os escravizados foram os negros africanos que vieram através dos navios negreiros. Olha o que a tia Ana contou. Ao chegar ao Brasil, moravam em senzalas e eram obrigados a trabalhar sem receber salário. A tia Ana acabou de falar também. Por consequência da exploração, muitos fugiam em busca da liberdade. E nestas fugas construíam os quilombos, que eram feitos em locais de difícil acesso dentro das matas. A Ana falou também dos quilombos. Depois de muitos anos de escravidão, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, instituindo a liberdade definitiva dos escravos. A oficialização da liberdade trouxe preocupação por parte dos escravos de como iriam sobreviver, já que não tinham dinheiro e nem terras. Por este motivo, muitos foram para os quilombos, outros passaram a viver do trabalho informal, por conta própria, e alguns continuaram nas casas dos seus antigos senhores. Os escravos deixaram grandes contribuições para a cultura afro-brasileira, como a variedade de danças, músicas, comidas típicas, lendas e etc. Aqui desse lado, ó, tem um exercíciozinho, tá? Então, quem assinou a Lei Áurea, em qual ano? E aqui, ó, é para vocês fazerem uma pesquisazinha, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje de história, tá? A gente fica por aqui. Até a próxima. Beijos para todos.